Então, pessoal, vamos dar continuidade à interpretação, comentário espontâneo deste Novo Testamento e encerrando aqui também com a literatura do livro profético do apóstolo João, que é o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 1 até o capítulo 3. Sem demora, vamos entrar aqui, muito bem, estamos com o nosso texto sagrado e vamos dar início à nossa interpretação. Como nós já falamos anteriormente na introdução, o livro do Apocalipse, que você pode encontrar aqui, cujo termo grego é apocalipsis, a palavra grega significa revelação de Jesus Cristo, dada por Deus aos seus servos, né? E desta maneira é o que nós temos aqui na tradução do grego e vem para o nosso português. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É muito importante falar sobre isso, até porque lá na primeira de João, na introdução do texto, João fala das coisas que temos visto e ouvido. Isso nós testificamos para que a vossa alegria seja completa. Há de entender que o público, o perfil das pessoas que estavam agora ouvindo esse conteúdo, esta mensagem, não pertencia mais, não era mais o pessoal que tinha visto e ouvido, porque a grande maioria deles já havia morrido lá por volta dos anos 90 depois de Cristo, correto? Muito poucas pessoas ainda perseveravam ou permaneciam vivas, quer seja por idade ou quer seja por questões do martírio. E então João falava para uma segunda, para não dizer para uma terceira ou quarta geração de pessoas que haviam abraçado a fé. Então ele era como se fosse um arauto, um porta-voz, uma testemunha ainda viva a respeito das coisas que haviam acontecido. Porém, aqui no livro do Apocalipse, ele fala das coisas que breve deve acontecer, porque, segundo a crença da igreja primitiva, eles tinham um entendimento que a volta de Jesus era constante, era próxima. Se já era próxima na época da igreja primitiva, imagina nós agora que vivemos nos últimos dias. E ele enviou o seu anjo, característico da literatura, anjo no grego quer dizer angelos, né? Vamos ver se nós encontramos aqui. Aí está. Eu tenho que puxar um pouquinho mais para cima para você poder encontrar aqui o termo grego. Pastor, por que você mostra no grego? Porque é muito simples, irmão. Já te estimula a aprender o grego, olha só. A palavra angelos, quando tem dois G aqui, duas gamas, a primeira letra gama tem som de N, né? Angelos. Deus enviou aos seus anjos, notificou ao seu servo João, Yohane, aqui no grego, João. Isso é muito importante porque nós entendemos que é o apóstolo João, porque senão seria um pseudepígrafo e nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que tem sido próprio o apóstolo que escreveu. E o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Observe que essa palavra testemunho ou martíria é muito característico da literatura joanina. A literatura joanina ampara essa palavra, veio para testemunhar, para testificar acerca da verdade, não é? Da mesma maneira que João Batista testificou de Jesus, o João agora, o evangelista, testifica do retorno de Jesus Cristo. É muito condizente quando você quer acreditar que este é o apóstolo. Maravilha! E aí ele fala o seguinte: bem-aventurado aqueles que leem, olha aí, aqueles que ouvem e aqueles que guardam ou praticam as coisas nelas escritas, porque mais uma vez ele confirma o tempo está próximo. A repetição do breve deve acontecer com a repetição do tempo está próximo, essa ênfase característica da repetição hebraica dá intensidade, a seriedade, a urgência deste conteúdo. E aqui ele coloca os que leem, os que ouvem, porque nem todos naquela época sabiam ler e escrever, então uns tinham que ler para outros entenderem, perfeito? Mas também está falando para nós, aqueles que leem a escritura, aqueles que leem e aqueles que apenas ouvem, mas não querem saber de leitura alguma, mas principalmente para aqueles que guardam, ou aqueles que observam, aqueles que mantêm as sagradas escrituras. Então aqui ele endereçou, ele colocou a importância desse conteúdo e também estabeleceu o destinatário. João,
as 7 igrejas que se encontram na Ásia. E é neste momento que nós vamos agora, dentro deste tópico, entrarmos numa subcategoria, um subtópico, aonde fala agora o endereçamento para não somente para aqueles que ouvem, leem e creem ou obedecem, mas também ele endereça para essas 7 igrejas. E dentro da linguagem figurada e literal, pode ser de fato aquelas 7 igrejas, com certeza, literalmente é para aquelas 7 igrejas, porque foram igrejas do bispado do apóstolo João. Então João está recebendo a mensagem, a incumbência de Deus no modo como deve pastorear as igrejas que está sobre a sua incumbência. Perfeito. Porém, além disso, de maneira figurada, significa também 7 no sentido de plenitude. 7 é um número perfeito em Deus no Apocalipse, dentro da gemátria, é estabelecido assim, e está falando, portanto, para todas as igrejas que se encontram na Ásia, ou seja, para todas as igrejas que pertencem ao povo de Deus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste sentido também refere-se às igrejas consideradas igrejas no decorrer dos anos. Portanto, quando falamos sobre Éfeso, estamos falando da igreja primitiva. Quando falamos ali sobre, vamos citar aqui rapidamente, né? Quando falamos sobre Éfeso, a igreja primitiva. Quando falamos sobre Esmirna, falamos da igreja perseguida. Quando falamos sobre Pérgamo, aí já entra uma igreja que está, a igreja estatal, a igreja que ficou aliançada com Constantino. Pérgamo é casamento. Quando falamos da igreja de Tiatira, é uma igreja que começa a entrar no enfraquecimento, na apostasia, na mistura. Quando falamos de Sardes, falamos já de uma igreja que está já maculada, né? A igreja medieval, e assim sucessivamente, da história antiga. Quando falamos de Filadélfia, estamos falando da igreja talvez da Reforma, ou quem sabe da igreja já na fase da idade moderna. E quando falamos sobre a igreja de Laodiceia, estamos falando da igreja contemporânea. Se você não entendeu direito isso, aproveito neste momento para fazer aqui a propaganda de nosso CTMA, que estuda a história eclesial, a história da igreja, a história eclesiástica. Uns dizem eclesial, outros eclesiásticos, depende da confissão que você segue. Porém, lá está bem explicadinho como funciona cada história desta igreja, não é? E você é estimulado a aprender mais. O que nós estamos fazendo aqui é apenas uma amostra grátis, um tira-gosto daquilo que você deve aprender das Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras é inesgotável na sua aplicação. Amém? Então, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, referindo nesse plano, o plano literal, o plano espiritual, o plano figurado, todos esses sentidos aqui. Há uma multiforme sabedoria de Deus. Existe aqui um sensus plenior, né, uma capacidade além daquilo que o próprio apóstolo João estava entendendo no momento, e nós podemos interpretar, não é? E aí ele fala da parte que era, da parte que é e da parte que há de vir, falando a respeito desse aspecto da eternidade de Deus, de como Deus vê, ele está sobre a eternidade, ele contempla o passado, o presente e o futuro, como sendo pertencente ao mesmo tempo para Deus, porque para Deus não há distinção de tempos. E ele fala também da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, aqui a figura 7 no sentido de plenitude, num contexto profético. O 7 profético quer dizer uma plenitude, fala da parte de Deus, da parte de Jesus e da parte do Espírito Santo, representando aqui o Deus triuno, a Trindade, né? Que se acham diante do trono. 7 espíritos, você pode fazer alusão lá a Isaías capítulo 11, versículo 2, quando cita, né, 7 características do Espírito Santo, da onisciência de Deus. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, né? Veja o termo testemunha dentro, muito claro, muito propício para, né, teologia joanina. Então, falando da Trindade aqui. O primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a ser ressurreto, soberano dos reis da terra, porque ele vai vir para governar no milênio, aquele que nos ama. Olha a teologia joanina aqui, falando sobre o ágape, sobre o amor, não é? Aquele que nos ama, cujo sangue, ou pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. A doutrina da redenção, muito característica da literatura joanina. E nos constituiu reinos e sacerdotes, está falando do milênio,
para seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Como é que todo olho pode ver? Irmão, hoje nós já temos a internet. Hoje aparece uma coisa lá do outro lado do mundo, pronto, já está postado na internet, o mundo inteiro tem acesso. Isso já está acontecendo. Então, o João, há 2000 anos atrás, já previa esta conectividade, esta capacidade de todos terem acesso à informação. Até quantos o transpassaram? Fala a respeito dos judeus. E a todas as tribos da terra que se lamentarão sobre ele. Fala sobre essa globalização que vivemos nos últimos tempos. E aí ele diz assim, certamente, amém. Eu sou o alfa, o ômega, isto é o primeiro, letra do alfabeto grego, a última letra do alfabeto grego, quer dizer, é o começo, é o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e o que há de vir, o Pantocratos, o Todo-Poderoso. E aí então ele tem agora uma visão de Jesus. Ele conhecia e conhece Jesus em carne, tinha conhecimento de como era Cristo em carne, só que agora ele viu o Cristo glorificado, o seu corpo glorificado após a ressurreição, naqueles 40 dias de manifestação. Porém, agora João vê um Cristo glorificado em sua excelsa glória. Isso é muito significativo, porque ele fala do ministério terreno de Cristo, fala do ministério redentivo e no sentido de ser o cabeça da igreja, o corpo místico de Cristo. Agora ele fala do Cristo que vem com poder e grande glória. Então esta visão é muito significativa, porque virá Cristo agora em toda a sua majestade, com toda a sua glória, né? E ele fala do contexto. Ele foi aprisionado ali por causa da perseguição na ilha de Patmos, e ele estava ali retido por questões da proclamação do Evangelho. E naquele momento, uma das características da literatura apocalíptica, ele foi arrebatado. Ele teve um arrebatamento em espírito, no dia do Senhor, provavelmente foi num domingo, do qual, por detrás de mim, ele ouviu uma grande voz como de trombeta. Trombeta no sentido de alertar, de chamar a atenção, não é? Dizendo, o que vês em livro, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Ele cita o nome das igrejas, sobre esse contexto do qual... só um momentinho, perfeito. O contexto do qual... São Paulo é isso, né, queridos? É cheio do barulho. Contexto do qual nós podemos entender que eu falei na introdução. Voltei-me para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros de ouro. Esses 7 candeeiros, uma figura, uma linguagem figurada, principalmente vinculada para quem tem a cultura judaica, não é? As questões do candelabro. Um candelabro com 7 tubos, representando Jesus, representando a onisciência de Jesus, representando a capacidade de iluminação de Deus no meio das trevas. Olha que fantástico, não é? E semelhante a um filho do homem, utiliza aqui a figura de linguagem da literatura profética de Daniel. Daniel fala acerca do filho do homem. O próprio Jesus, por várias vezes ali em Mateus, 81 vezes no Mateus, ele cita-se como filho do homem, ou não melhor, desculpe, no Evangelho de Lucas. E as vestes talares, um vestido grande, limpo, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, representando a autoridade. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, representando aqui santidade, representando capacidade, representando sabedoria dada pela experiência. Lã e neve, né? E os olhos como chama de fogo, representando esta capacidade de Jesus discernir, enxergar e perceber todas as coisas. Nesse sentido, os seus pés, semelhantes ao bronze polido, fala a respeito deste poder de Jesus sobre os pés, de julgar, de estabelecer juízo sobre todas as coisas, e que como se fosse refinado numa fornalha, isto é, ele teve essa capacidade, essa purificação para poder julgar. E a sua voz como voz de muitas águas. Por que muitas águas? Cada vez que ele sai, cada vez que ressona ou soa a sua voz, tem uma aplicação, tem uma capacidade de produzir resultados. Tinha na mão direita 7 estrelas, que representam, né, as igrejas que iluminam o céu que se encontra nas trevas. E da sua boca saía uma espada afiada. A espada é o símbolo da palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 6, não é? Pastor, como é que se interpreta a simbologia bíblica? É simples, meu irmão, pela própria Bíblia.
A Bíblia se auto-interpreta, ela é autopistosa, ela é também auto-explicativa, ela se defende. Deus usa a linguagem de Deus, nós interpretamos a linguagem de Deus pela própria palavra de Deus, que é o seu veículo oficial de comunicação. Então da sua boca saiu uma espada afiada, que é a palavra, o seu rosto brilhava como o sol na sua força auge, né? Está falando de um Cristo que vem agora em sua plenitude com o poder e glória. Quando ele viu isso, a semelhança do profeta Daniel, a semelhança do gênero apocalíptico de Daniel, ele caiu como se estivesse morto, né? Mas aí então ele estendeu as mãos, como falou naquela época lá Gabriel, agora falando anjo do Senhor, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, Jesus, estive morto, de fato ele morreu, mas ressuscitou, não é? E está vivo pelos séculos dos séculos e tem a autoridade da morte e do inferno, porque ele desceu até ao Hades, assumiu a autoridade, levou consigo cativo o cativeiro. Efésios capítulo 4. Escreve, pois, as coisas que viste. Está falando de coisas do passado, eventos que já aconteceram. As que são, está falando de coisas do presente. Presente para João, presente para nós nos dias de hoje. E as coisas que hão de acontecer. Então, a literatura do Apocalipse narra passado, presente e futuro. Porque para Deus, essas três dimensões do tempo são a mesma coisa. Deus, ele é atemporal, ele é eterno. Quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro que ele passa por meio, né, são as estrelas, são os anjos das 7 igrejas, que pode representar o bispado, e os 7 candeeiros são as próprias igrejas. E aí então ele cita. Eu quero ver se eu falo rapidamente para não me estender demais no comentário. Primeira igreja é Éfeso. E aqui Jesus estabelece uma moldura. O que é uma moldura? É um comentário, não é? Há um padrão naquilo que ele coloca. Primeiro ele cita o nome da igreja. E aí ele fala uma dessas características da visão, de que maneira pode ser representada. Ele fala cerca de um elogio. Ele trata depois de uma reprimenda, uma admoestação, e por fim ele dá uma promessa. Sempre ele fala de um elogio, de uma coisa que a pessoa tem feito de bom, uma coisa que a pessoa precisa corrigir, e outra característica a respeito daquilo que lhe dá promessa, né? O efeito sanduíche. E assim faz com que a pessoa ou as igrejas possam ser admoestada, bispada, mentoreada, pastoreada na presença de Deus. E aí ele fala da igreja de Éfeso, que representa a igreja de Éfeso, que foi ali fundada pelo apóstolo Paulo, mas também pode representar a igreja primitiva, a igreja do primeiro amor, a igreja que experimentou o poder de Deus, a igreja que provou que os apóstolos eram apóstolos ou não, a igreja do ano 30 até a igreja do ano 100, que é a igreja que vive, inclusive é a igreja que pastoreava, o qual o apóstolo João vivia naquele momento. Né? Tem perseverança, suportaste as provas, porém tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Ou seja, a igreja já não estava mais naquele auge, já não estava mais com aquele fogo todo, não é? E ele diz, olha, arrepende-te. Lembra de onde caiu? Arrepende, senão eu posso mover do teu lugar o teu candeeiro. Você deixa de ter essa característica de iluminar as trevas, né? Porém tem a teu favor que você odeia a obra dos nicolaítas, que eram pessoas ali que defendiam uma doutrina muito ligada a aspecto de finanças, ligada ao dinheiro, ligada a coisas nesse sentido, assim, a ganância, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, olha aí a primeira promessa, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Que foi uma promessa que foi retida lá no livro de Gênesis, no capítulo 2 e 3, não é? Que se encontra no paraíso de Deus. Então, Deus promete a mesma promessa que ele deu de restituir as coisas lá do Éden para aqueles que são introduzidos no paraíso mediante o conhecimento da palavra. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, fala a respeito desse aspecto da amargura, fala a respeito desse aspecto do sofrimento, fala daquele período de igreja, dos 100 até os 300 e tanto, né? A igreja que foi perseguida de fato, né? Essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Porque ele usa essa palavra esteve morto? Porque foi por causa de perseguição. Tornou a viver por quê? Porque a perseguição não é suficiente para impedir a vitória do cristão. Conheça a tua tribulação, sei da tua pobreza, né? Os que a si mesmo se declaram judeus, mas são da sinagoga de Satanás,
O diabo tem colocado para lançar à prisão alguns entre vós, que de fato aconteceu, períodos de grande prova, grande perseguição, grande luta, ali naquele período da igreja que passa a ser a igreja dos patriarcas, a igreja primitiva dos patriarcas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Está falando da promessa da vida eterna. Aquele que morre em Cristo morre a primeira morte, a morte física, mas não morre a morte espiritual. E aí depois vem a igreja de Pérgamo, que representa aquele que tem a espada afiada. Já vem com uma palavra mais contundente, mais veemente, uma palavra que vem para trazer alinhamento sobre a igreja. Representa a igreja que começou a se aliançar, a se casar com o mundo. Poderia muito bem representar aqui a igreja estatal, que vem logo após o ano terceiro, quarto século, quando a igreja se torna a igreja de Constantino e estabelece o Império Bizantino, né? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E aqui faz alusão, né? Alguns fazem uma alusão anticatólica, dizendo que isso tem a ver com Roma, tem a ver com o Vaticano, tem a ver. Outros fazem uma outra alusão, o trono de Satanás aqui tem a ver com a igreja lá de Constantinopla. Irmão, eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque a linguagem figurada dá margem para muitas interpretações, né? Porém, uma característica era uma igreja que estava ali em luta contra as trevas, porque ali era o ninho do Satanás, e havia aquela luta. Tem, todavia, contra ti algumas coisas, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Quem era a doutrina de Balaão? A turminha do dinheiro, a turminha da grana, a turminha da prosperidade, a turminha que quer se fazer bem, ganhar dinheiro, ganhar lucro com o evangelho. Então, Jesus está pegando firme com essa turma aqui, não é? E que armam ciladas para os filhos de Israel e que, portanto, acaba havendo um afrouxamento das questões morais para ter mais adesão a um certo status, um certo estilo de vida, onde a opulência, a ostentação passa a ter um peso proeminente e assim sucessivamente. Ele diz, olha, arrepende-te, senão vem a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O que quer dizer isso? Jesus viria para julgar a própria igreja, para fazer juízo. O juízo começa pela própria casa de Deus. E aí vem a terceira promessa, não é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Olha só, promessa da entrada no Éden, a promessa de ter o direito de comer da árvore da vida, a promessa de não passar pela segunda morte, que foi o resultado que aconteceu com a saída do povo do Éden, ali de Adão e Eva, e agora a promessa do maná, que foi o alimento sustentado ali em Êxodo. Veja que as promessas elas são de acordo, né, inclusive com a cronologia da própria Sagradas Escrituras. Dar-lhe-ei uma pedrinha branca, essa pedrinha tem um novo nome. Essa pedrinha é uma espécie de senha, de ticket de acesso que permitia que as pessoas pudessem, né, mostrar o seu passaporte e poder entrar na cidade, né? E essa pedrinha tem um novo nome, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Deus está dando assim, portanto, um passaporte de acesso, não somente ser alimentado do maná celestial, do alimento espiritual, mas também ter acesso para a entrada no reino de Deus, acesso para a entrada na cidade celestial. Fantástico! E agora vem a igreja de Tiatira, que representa esta igreja já da Idade Média, a igreja já estatal, já passado aquele período, uma igreja que já se contaminou, e aqui ele fala a respeito disso, né? O Filho de Deus que tem olhos como chama de fogo, ou seja, Jesus consegue perceber todas estas coisas, ele tem discernimento, e nos seus pés é bronze polido, ou seja, ele vai julgar de fato esse tipo de acontecimento. É muito importante, irmão, porque o juízo de Jesus, primeiramente, é sobre a igreja. Ele vai lidar com a igreja. Porém, o juízo final, Deus vai lidar com toda a humanidade. E esse juízo final é um juízo contra também os incrédulos. Aqui primeiro Jesus trata com a igreja, lá no final do Apocalipse, Jesus vai tratar com o universo. É fantástico. Muito bem. Sei do teu amor, da tua fé, do teu serviço, da tua perseverança. Sei como as tuas obras foram intensas. Mas tenho contra ti que você tolera essa mulher, a Jezabel. Quem é Jezabel? Jezabel é a promíscua, é a prostituta. Jezabel representa a religião. Jezabel representa toda aquela característica da religiosidade
que é contrária à vontade de Deus. Isso representa aquela igreja que já se ostentou, que já se manipulou, uma igreja que já é mais um partido, já é mais um centro de poder do que uma proclamação de fé, não é? Ele deu tempo para que se arrependesse, não se arrependeu, e aí ele está falando sobre esse assunto, né? Que vai matar os filhos, ou seja, vai começar já a ver o julgamento. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Aqui já vem agora um período na história da humanidade que começa a conquista de um novo continente, a conquista dos povos, o avançar da sociedade. Com cetro de ferro gerar, reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Está falando também de um processo do milênio, né? Onde a igreja vai reinar com Jesus em poder e grande glória. Porque assim também eu recebi do meu Pai, dar-lhe também a estrela da manhã, ou seja, ser a capacidade de ser o primeiro a trazer luz sobre as trevas. Finalizando, portanto, a igreja da Idade Média. Agora nós vamos para a igreja da Idade Moderna, não é? A igreja de Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tem nomes que vives e está morto. Aqui já é o juízo propriamente, o cisma, quando ocorreu ali o período da reforma. Irmão, como podemos interpretar? Podemos interpretar literalmente. Assim como nos dias atuais temos igrejas que têm perdido o primeiro amor, nos dias atuais temos igrejas que passam por perseguição, nos dias atuais temos igrejas que estão ali casadas com o mundo, nos dias atuais temos igrejas à semelhança de Tiatira, uma igreja que Jesus já está reprovando. Aqui também, nos dias atuais, temos igrejas à semelhança de Sardes, né? Que é uma igreja que está ali lutando, que tem um certo remanescente, uma igreja que está buscando reforma, e assim ele fala. Então, não somente trata de igrejas daquela época, que eram as características locais da igreja que João bispava, fala de igrejas no decorrer dos tempos, como também anuncia a igreja, tipos, perfis de igrejas que vivemos nos nossos dias. Muito bem, ao vencedor estará vestido de vestes brancas, de modo algum apagarei seu nome no livro da vida. Fala sobre santidade, santidade como sendo uma característica. Olha aí o movimento pietista, olha aí o movimento puritano, né? Sobre esse período, né, das pessoas buscarem santidade, o período também da isso, né, o período da reforma. E aí depois vem a igreja, já considerada a igreja moderna, ao anjo da igreja de Filadélfia. Filadélfia é significativo porque fala a igreja do amor fraternal. Representa aquela igreja que implementou missões mundo afora, que evangelizou o novo mundo, que evangelizou as regiões mais longínquas da terra, né? Era uma igreja com pouca força, mas Deus tinha dado para ela autoridade para abrir portas, para entrar em lugares que até então não tinha sido alcançado. E mesmo nessa pouca força, eles conseguiram pregar e proclamar o evangelho mundo afora. Tem a ver com esta igreja de missões, quando surgiu as missões modernas, tem a ver com essas igrejas que, apesar de pequenas, de pouca expressão na sociedade, é a igreja que investe em missões, é a igreja que está engajada na proclamação do evangelho, na evangelização dos lugares inacessíveis ou lugares precários. Isso é muito importante, não é? E aí ele diz o seguinte: olha, venho sem demora. Já está falando da volta dele de novo. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Está falando já de um galardão, de uma conquista já praticamente garantida, né? A estas aqui farei coluna do santuário do meu Deus. Já está falando que vai ser pertencente aos lugares mais íntimos dentro da Nova Jerusalém, aos lugares mais, aos santos dos santos, vamos assim dizer, aos lugares mais próximos daquilo que é a presença, daquilo que é o governo de Deus, não é? Dali sairá como coluna do santuário, jamais sairá dela, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. Então, eu quero que você entenda também que essas promessas são promessas que vão, não só uma substituindo a outra, pelo contrário, elas vão agregando. Quem recebeu a primeira promessa, portanto, lá acerca da árvore da vida, pode também ter direito à segunda promessa, que
tem a ver com a pedrinha branca, tem a ver com o maná escondido, recebe depois a terceira promessa, que é a chave de Davi, recebe depois a outra promessa, que agora é ser coluna do santuário. Não quer dizer que os que primeiro receberam a promessa vão receber as últimas, mas quer dizer que quem tem as últimas promessas, com certeza também pode ter recebido as primeiras. Irmão, eu não quero me estender muito, por isso eu vou para a última igreja, a igreja de Laodiceia, que é a igreja contemporânea, a igreja relativista, a igreja do racionalismo, a igreja liberal, a igreja mundana, a igreja que já se mesclou com a sociedade, né? A igreja que a Bíblia chama ela como a igreja morna. E porque não é fria, porque não é quente, Jesus está a ponto de vomitar da sua boca. E aí ele fala, uma igreja que já adquiriu status, já é do ponto de vista secular, uma igreja já confortável, uma igreja que já tem posses, mas do ponto de vista espiritual é uma igreja miserável. Uma igreja que se acha muito inteligente pelo conhecimento secular, porém é cega do entendimento espiritual. Uma igreja que acha que já está bem vestida, porque consegue já andar com trajes finos e de grife, agora é uma igreja que do ponto de vista espiritual é uma igreja que anda nua, porque não anda em santidade. Isso aqui fala muito bem desta igreja contemporânea do qual nós vivemos nos dias atuais. E é muito interessante porque aí o contexto, quando ele coloca que está à porta e bate, quer dizer assim, olha, ele já está aqui. Jesus já está à porta. Interessante que o Jesus, que é o dono da casa, deveria estar dentro da porta, mas botaram ele para o lado de fora. E Jesus está tentando entrar dentro dessa igreja e não consegue. Olha só, que figura interessante. Porém, ao vencedor, e aí vem talvez uma das maiores promessas, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, governar com ele. Está falando do milênio. Assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, queridos. Eu sei que o comentário foi amplo, ao mesmo tempo muito sucinto, mas de grande valia. Que você possa receber esta edificação e todo o conteúdo, toda a linguagem, toda a mensagem extraída destas 7 características da igreja, ou 7 tipos, perfil de igreja, ou 7 movimentos históricos da igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz aí. Espero que tenha sido de grande edificação para a sua vida. Até o próximo comentário.